Olá, nós vamos apresentar o trabalho intitulado O Ensino de Conjuntos Numéricos via Resolução de Problemas. Eu sou o Luiz Otávio Rodrigues Mendes, os outros autores são o professor Marcelo Carlos Proença, a professora Ana Lúcia e o professor João Alessandro. Seguiremos o seguinte sumário: uma introdução, depois o referencial teórico, após a metodologia da pesquisa, a descrição e análise dos dados e, por fim, as considerações finais. Entendemos que diagramas Venn, eles são representados por linhas fechadas, desenhos sobre um plano de forma a representar os conjuntos e as diferentes relações existentes entre conjuntos e elementos. Seguindo essa definição, os diagramas Venn, eles podem ser utilizados para trabalhar os conjuntos numéricos e são bastante interessantes no campo da matemática. Muitas vezes eles são abordados e trabalhados de forma tradicional, mas seguindo a perspectiva de Schroeder e Lester Jr., é interessante que o ensino da matemática ela seja desenvolvido em que o problema é o ponto de partida. Para se trabalhar dessa forma, Proença desenvolveu uma abordagem de ensino, em que segue 5 ações, e o que denomina de ensino-aprendizagem de matemática via resolução de problemas. Assim, o nosso objetivo do trabalho é apresentar uma proposta de ensino do conteúdo de conjuntos para trabalhar diagramas de Venn via resolução de problemas, desenvolvida por estudantes da graduação em licenciatura em matemática. O problema como partida, ele já é considerado pelos parâmetros curriculares nacionais. Atualmente, na Base Nacional Curricular, apesar de ele não ser mencionado, nós entendemos que ele se faz interessante e importante para alcançar as habilidades que a base propõe para que os alunos alcancem. Para compreendermos o que é um problema, o que é um exercício, utilizamos a definição de Proença 2018, em que uma situação de matemática se torna um problema quando a pessoa precisa mobilizar conceitos, princípios e procedimentos matemáticos aprendidos anteriormente para chegar a uma resposta. Não se trata, assim, do uso direto de fórmula ou regras conhecidas. Quando isso ocorre, a situação tende a se configurar como um exercício. Seguindo então essa perspectiva do problema como partida, nós trabalhamos com a abordagem de ensino, do ensino-aprendizagem de matemática via resolução de problemas. Ela é composta por 5 ações: a escolha do problema, a introdução do problema, auxílio aos alunos durante a resolução, discussão das estratégias dos alunos e articulação das estratégias dos alunos. Cabe destacar que, como a gente está trabalhando com as propostas, que seriam propostas para os professores abordarem em sala de aula, essas propostas devem ser desenvolvidas e, dentro delas, a gente dá mais atenção para a escolha do problema, que vai ser escolhido o problema, as estratégias de ensino, e a articulação, que seria o processo do professor inserir o novo conteúdo. As outras ações são mais específicas, práticas dentro da sala de aula. Nossa metodologia segue então uma pesquisa qualitativa, em que foi desenvolvida com 18 licenciandos em matemática do 7º semestre de uma universidade pública do norte do Paraná. Essa formação foi oferecida, então, a um trabalho com os licenciandos com o IANVAR. E nessa proposta de formação, os alunos aprenderam um pouco sobre o que era essa abordagem e desenvolveram algumas propostas de ensino dentro de grupos. Nós selecionamos um grupo que abordou os conteúdos de diagramas Venn. Dentro dessa proposta, então, na escolha do problema, eles selecionaram o grupo, dos alunos licenciados, selecionaram o seguinte problema. Um levantamento realizado com 36 alunos de uma turma constatou que 25 alunos acessam a internet nos fins de semana, 12 acessam no meio de semana e 5 alunos não acessam a internet. Quantos alunos acessam a internet durante toda a semana? Para resolver esse problema, os alunos traçaram então 2 estratégias. A primeira estratégia cabe na utilização de desenhos, em que seriam representados os 36 palitinhos como se fossem alunos, que estariam na nossa amostra. Dessas seriam retirados 5 alunos que não acessam a internet e seriam desenhados do lado esquerdo 12 alunos que acessam a internet, 25 alunos que acessam nos finais de semana. E do outro lado direito, 12 alunos que acessam a internet no meio da semana. E esse resultado que tem essa interseção entre os que acessam no final e no meio de semana seria o nosso resultado. Na segunda estratégia seria a utilização de um fluxograma juntamente com uma perspectiva algébrica. Lendo e compreendendo o programa, os alunos poderiam então formular a seguinte equação, em que somando 12 mais 25, que seriam os valores finais de semana mais meia da semana, menos o que a gente quer encontrar,
seria igual ao total menos 5 que não tem internet. O nosso resultado se configura então como um 6. Nesse processo então do ensino-aprendizagem matemática via resolução de problemas, na ação de articulação, o professor poderia então inserir o novo conteúdo e apresentar utilizando os diagramas Venn. Ele poderia então criar 2 diagramas, 2 círculos, né? Em que seria então os alunos finais de semana, do meio da semana, e essa interseção seria o resultado, seria 6. Como considerações finais, a gente compreende então que é uma proposta interessante para trabalhar os conjuntos numéricos, né? E trabalhando na perspectiva em que o problema é o ponto de partida. Ela valoriza os conhecimentos prévios dos alunos, há também o trabalho em grupo e o raciocínio lógico. Uma limitação foi que, devido à pandemia, não foi possível aplicar na educação básica, mas para trabalhos futuros a gente considera essa ideia importante. Essas são as referências.